bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem e preparadas para mais um encontro. Eu sou a professora Priscila e esse é o programa da EJA para o ciclo 2 aqui no Saberes em Casa. Bom, eu falei e li alguns poemas aí do livro Colecionador de Pedras, do Sérgio Vaz, né? Vocês se lembram, né? Esse livro vai acompanhar a gente aí ao longo do ano. E tem um outro livro também que vai acompanhar e a gente vai explorar esse livro aqui hoje. Escola é da hora. Outro dia fui fazer um sarau a convite do poeta professor Márcio Batista, na Escola Estadual José Lins do Rego, que fica na Zona Sul, depois de Piraporinha e antes do Jardim Ângelo. Como uma tarde de poesia tem sempre surpresas agradáveis, eu reencontrei uma amiga, a Célia Zacarias, que hoje é vice-diretora da escola. A Célia é uma daquelas pessoas maravilhosas que irradiam o ambiente à sua volta. Ela tem um sorriso enorme e quando ri, parece que ri pelas pessoas tristes também. Nós nos conhecemos há anos na campanha contra a fome, organizada pelo sociólogo Betinho. Uma hora eu conto os detalhes, por hora só queria dizer que ela é uma pessoa maravilhosa. No sarau, falei um pouco sobre o meu trabalho, fiz uma oficina de poesia, eles fizeram um poema coletivo, recitei alguns textos e chamei o Márcio Batista para também entrar na roda. E como o poeta é professor nesta escola, muitos alunos não sabiam que ele fazia poesia. Foi da hora ver a surpresa deles. Depois, chamei alguns alunos para recitar. E mais surpresas. Vários tinham poemas de autoria própria. Uma, por exemplo, acabou fazendo um poema na hora. E diga-se de passagem, um belo poema. É legal ir às escolas, porque muitos alunos pensam que poetas e escritores, a maioria, já estão mortos. E que são intelectuais que falam uma língua estranha, que é coisa de menina ou de uma pessoa extremamente romântica. Uns, não exatamente nessa escola, mas em várias em que eu já fui, têm uma ideia de uma pessoa super inspirada, do tipo que acorda pela manhã dizendo bom dia para o sol, para a porta, para a cadeira, para o café e por aí vai. Por isso, acho que é muito importante os poetas e escritores doarem o seu tempo para esclarecer essas dúvidas dos jovens e, de quebra, incentivar a leitura. Muitos jovens não leem porque acham que vão virar CDFs e que para ler um livro vão ter de abandonar outras atividades. Louco, né? Quando vou no noturno, supletivo ou cieja, educação de jovens e adultos, digo que quem lê mais, beija mais na boca. Mais uma vez fui a uma escola que quando era a hora da leitura, a professora dava uma balinha para associar o livro a uma coisa doce. Os professores são meus super-heróis, todos, até os ruins. Vou contar uma história. Uma vez fui fazer uma oficina em uma classe, acho que da 4ª série, e comecei a falar o que era poesia. Li alguns dos meus poemas e tal. Um menino me chama e diz: então, isso é que é poesia? É isso, respondi. Ah, isso eu também sei fazer, disse, um tanto decepcionado. Pois é, todo mundo sabe, mas muitos não sabem que sabem. Acho a poesia mó bom. Eu também. Foi uma tarde maravilhosa. Aprendo muito com esses dias em que a vida parece não machucar a gente. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura de hoje. Eu gostei bastante. É uma leitura que fala sobre a escola, do quanto a escola pode ser inspiradora, da importância do papel aí das professoras e dos professores nesse ambiente, do quão é importante a promoção de atividades que possibilitem uns conhecerem os outros, né? Muito legal. Essa história aí que foi lida pelo professor Eduardo, ela é uma crônica. E ela se encontra nesse livro que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Esse livro se chama Literatura, Pão e Poesia, Histórias de um Povo Lindo e Inteligente. E também é do Sérgio Vaz. É outro livro, vai acompanhar a gente aí ao longo do ano. A ideia, então, é a partir dessa leitura aí, desse texto, dessa crônica lida, pensar em atividades que a gente possa explorar. Então vamos começar pensando no título. Dá uma olhada aí, vamos ler juntos e juntas
esse título e pensar um pouquinho sobre ele. Então tá aí, o título é Escola é da Hora. O que isso quer dizer? Bom, da hora é uma gíria, né? Uma expressão. Na verdade, da hora não tem relação nenhuma, na verdade, com a hora mesmo, o horário ou o relógio, né? Ela quer dizer o quê? Que alguma coisa é muito legal, né? E nesse caso, o que é legal, que ele está dizendo no título, é a escola, né? Bom, é bem importante a gente saber que a língua é um elemento vivo e está em constante mudança. Porque, de acordo com a época e com a moda, ela assume algumas características que podem se transformar em pouco tempo. As línguas, elas estão inseridas, então, em um contexto cultural. E, assim como esses contextos culturais, ela vai também aí se modificando. Mas então a gente vai diferenciar um pouco aqui o que são as expressões populares e as gírias, que elas são parecidas, mas tem algumas pequenas diferenças. Mas vamos lá que eu vou colocar para vocês aí essas diferenças. As expressões populares, que também podem receber o nome de expressões idiomáticas ou expressões linguísticas, e aqui no caso do programa eu vou usar a palavra expressões mesmo para me referir a elas, são aqueles termos ou frases que possuem um significado diferente daqueles que as palavras teriam se estivessem isoladas, se tivesse só a palavra ali, tá? Essas expressões, elas podem durar um período mais longo, né? Às vezes até décadas. Dá uma olhada nos exemplos que eu trouxe aí de expressões. Por exemplo, ó, colocar o carro na frente dos bois. O que significa essa expressão? Significa apressar as coisas, né? Uma outra expressão, dar para trás, significa o quê? Desistir. Uma outra expressão, tirar o corpo fora. Vocês já ouviram essa? Que significa se livrar de alguma responsabilidade. E, falando das gírias, elas são linguagens específicas de grupos específicos. São elementos aí bem interessantes que constituem a língua portuguesa. E costumam durar aí um tempo menor, tá? Elas duram um tempinho menor, logo elas são substituídas por outras gírias. As gírias, elas são amadas por uns e odiadas por outros e provam aí o poder do falante de transformar o seu idioma. Da hora, né? Vamos ver então alguns exemplos aí de gíria? Aí eu trouxe alguns exemplos aí em épocas diferentes, porque aí a gíria vai ter essa diferença mais acentuada, tá? Então vamos lá. Lá na década de 1960, uma pessoa boa pinta era uma pessoa bonita. Patota também, aí antigamente, era para falar sobre uma turma de amigas e amigos. A palavra broto também antigamente queria dizer, né, uma mulher bonita. A palavra bidu foi uma gíria para se referir a uma pessoa que era muito esperta. Agora, pensando numa gíria bem atual, tem a palavra, por exemplo, chipar, que nos dias atuais quer dizer torcer pelo romance entre duas pessoas. Bom, agora vamos fazer aí um exercício para a gente tentar identificar uma expressão em um texto. No caso, eu trouxe uma tirinha do Calvin. Dá só uma olhada na tirinha que eu estou colocando aí para vocês. Vou deixar um tempinho aí para que vocês possam dar uma olhada e uma lida aí na tirinha. Vamos ler juntos, então? Acho que já está na hora de termos um outro pai por aqui. Quando termina o seu mandato? Desculpe, Calvin, fui eleito pai para sempre. Para sempre? Que tal anular os votos ou um impeachment? Nada disso está previsto. Foi você quem escreveu essa Constituição ou o quê? Bom, sua mãe também deu uma mãozinha. Aí vocês estão vendo a tirinha aí, vocês conseguem identificar aí depois que a gente fez a leitura onde tem uma expressão aí linguística, uma expressão popular? E aí, onde está então a expressão nessa tirinha? Tá ali no último quadrinho, né? Deu uma mãozinha.
significa essa expressão, dar uma mãozinha? Vocês sabem me dizer? Significa dar uma ajuda, né? Ajudar. Agora, vocês aí podem me dar uma mãozinha e pensar em outras expressões e outras gírias? Então fica aqui uma dica de pesquisa para vocês. Conversem aí entre vocês, pesquisem que tipo de gíria vocês falam aí, ou expressões que vocês usam. Pesquisem sobre o assunto e compartilha com a gente usando a hashtag Saberes em Casa EJA Ciclo 2. E o nosso programa tá acabando. Muito obrigada pela companhia de vocês e a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau!